Pessoal, essa é a tela de início da nossa plataforma, tá? O aplicativo hoje, o AppTalk, ele é dividido em três, ok? Então vocês têm o acesso via web para administrador, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Nele vocês fazem todas as configurações pertinentes ao uso da plataforma, tá? A gente tem o acesso web, um acesso web onde vocês vão poder visualizar todos os posts que vocês fazem, todas as pastas que vocês criam e também eventuais canais de denúncia criados, tá? E a gente tem também o acesso via mobile, tá? O acesso pelo celular, onde o colaborador vai baixar lá e vai ter este acesso aqui, exatamente desta forma aqui, no celular. A única coisa é que as identidades visuais serão da marca de vocês, tá bom? Então eu vou entrar aqui e eu vou mostrar para vocês como funciona essa estrutura, tá? Note que ao lado esquerdo a gente tem aqui o menu com as opções e ele é super sugestivo, tá? As primeiras funcionalidades são sempre as que vocês mais vão utilizar ali na plataforma. Então eu tenho engajamento e eu tenho publicações. E é tão sugestivo que a gente começa sempre criando grupos. Então aqui, dentro de cada estrutura, nós vamos ter o grupo geral, tá? Esse grupo geral, ele é obrigatório dentro da plataforma. Toda a estrutura que a gente cria já vem com esse grupo. E todo colaborador que a gente convida, automaticamente entra neste grupo, tá? Logo em seguida, vem os grupos que nós decidimos por bem criar para a operação. Então hoje nós temos motoristas, operações e ADM, que seria o administrativo, tá? Giovanni, surgiu uma necessidade de nós termos um novo grupo. Existe um limite para a criação? Não existe, tá? Vocês podem criar quantos grupos quiserem ao decorrer do projeto. Então eu crio meus grupos e eu sei que esses grupos são as pessoas para as quais eu vou comunicar, certo? Então, se eu tenho lá o senhor Luiz e ele é motorista, ele vai entrar no grupo motoristas e geral obrigatoriamente, tá? As pessoas da operação entrarão em operações e geral, assim como o administrativo também, tá? Depois que eu crio estes grupos aqui, eu crio as editorias, tá? Editoria é um termo técnico para assunto. Então, as editorias são os assuntos que nós vamos abordar dentro da minha estrutura, dentro da minha empresa, tá? Estes assuntos aqui são os que vão aparecer aqui no topo para o colaborador. Ou seja, eu crio este assunto e eu faço publicações dentro dele. E aí eu vou gerando um feed, ok? Isso tem que ficar claro, tá bom? Criei um assunto, eu publico dentro daquele assunto e aí eu vou gerando um feed para os colaboradores curtirem, comentarem, interagirem, tá? O processo para a criação de uma nova editoria é muito simples. Você vai vir aqui, nova editoria, você vai selecionar uma foto para essa editoria, vai dar um nome a ela, uma descrição, a exibição, se vocês querem o post mais recente no topo ou o mais antigo no topo, tá? Existe essa possibilidade. E aqui que está o pulo do gato. Aqui começa a interação de vocês, tá? Eu vou habilitar uma notificação de push para esse assunto, ou seja, todas as vezes que eu publicar alguma coisa dentro desse assunto, o colaborador vai receber uma notificação de push, como aquela que o WhatsApp manda para vocês quando vocês recebem a mensagem de alguém. E aí vocês vão habilitar ou não, e se habilitar, vocês podem personalizar essa mensagem, tá? No caso aqui há uma nova, então eu colocaria aqui há um novo post. Confira. Automaticamente, quando eu posto dentro dessa editoria, dentro deste assunto, quando eu crio um postzinho, o meu colaborador vai receber essa notificação de push e clicando nela, ele vai ser automaticamente direcionado à minha postagem, tá bom? Aqui, eu vou permitir comentários. Existem publicações que eu não quero comentários. Vou deixar a opção aberta. Vou permitir reações? Se eu permito reações, quais reações eu quero?
Às vezes eu vou postar alguma coisa um pouco mais séria, não quero risinho ou não quero tristeza, enfim. PLR veio baixo esse ano, não quero ninguém chorando lá com carinha de choro na minha postagem, né? Logo em seguida eu venho para configurações de grupos, tá? Vocês podem colocar, quem estiver anotando aí, vocês podem colocar um asterisco neste assunto de configuração de grupo, porque é um dos mais importantes, ok? É aqui onde eu defino a primeira visualização do meu colaborador, tá? Então aqui, notem, eu tenho o grupo geral, eu tenho motoristas, eu tenho operações e ADM. Quando eu venho aqui na opção visualizar editoria, eu estou dizendo que as pessoas que estão dentro do grupo motoristas poderão visualizar esta bolinha lá no topo, ok? Por que isso? Porque eu posso criar uma bolinha só para determinado grupo. Ou seja, se eu tiver um assunto pertinente apenas ao administrativo, eu posso permitir que este assunto apareça no topo só de quem está no grupo administrativo. Ou seja, este assunto aqui em cima. Então, sempre que eu crio uma nova editoria ou sempre que eu crio um novo grupo, eu preciso habilitar os assuntos para esse determinado grupo, tá? Desde que eu queira que esse grupo visualize aquele assunto, ok? Do meu lado direito, eu tenho outra opção. Eu tenho a opção de permitir que estas pessoas publiquem dentro destes assuntos através do aplicativo, tá? Então, vamos supor que eu criei este assunto e eu queira permitir que o pessoal do administrativo publique através do celular. Eu venho aqui e habilito a opção de criar e editar posts, tá? Quando eu faço isso, eu estou permitindo que o colaborador venha até o celular e crie uma publicação, tá? Vai ficar desta forma aqui no web e no celular ele vai aparecer um botãozinho de mais logo aqui ao lado e vai liberar para que ele crie um post, para que ele publique uma foto, para que ele publique um vídeo, tá? Nós chamamos esse tipo de editoria colaborativa, ok? Que é quando o teu próprio colaborador gera conteúdo para a empresa, tá? E aí existem diversos tipos de editoria colaborativa que a gente pode criar ao decorrer do projeto, para que eles participem e interajam, tá? Depois que eu crio meus grupos, que são as pessoas para quem eu vou comunicar, e eu crio os meus assuntos, eu coloco aqui publicações. Eu vou ter que abastecer o meu aplicativo já com informações. Por quê? Para que no ato do convite, o colaborador não entre num aplicativo vazio, tá? A percepção dele vai ser muito ruim caso ele entre com um app vazio. E é muito simples também criar uma publicação. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar o assunto, ok? E eu vou aqui em criar publicação. Vim em criar publicação, eu vou pesquisar por uma foto ou um vídeo e eu vou aqui inserir o meu texto com uma contagem de até 1.200 caracteres, tá? Vocês podem copiar e colar emoticons aqui que eles vão aparecer nas escritas. E aí, olha aqui embaixo, eu vou selecionar o grupo para o qual eu quero enviar este comunicado, tá? Lembrando que caso eu selecione geral, como obrigatoriamente a empresa está neste grupo geral, todos da empresa, ele vai enviar para todo mundo que pertence àquela marca, tá? Mas se eu quero enviar só para motorista e ADM, eu vou ter que selecionar aqui. Se eu for enviar só para operações, eu vou selecionar só aqui. Se for para todos, geral, tá? E aí eu tenho a opção de agendar esse post para aparecer numa data futura ou publicá-lo na hora, ok? Sendo que se eu agendar, eu vou ter que selecionar a data aqui, pode ser na terça-feira que vem, e logo em seguida o horário em que essa publicação vai entrar lá, ok? Ele vai deixar aqui pré-visualizado. Quando eu clico em agendar, ele vai agendar essa publicação futura, tá? Depois que eu vou lá, crio meus grupos, editorias e faço publicações, eu estou livre para convidar os meus colaboradores.
Dentro de cada estrutura, nós temos funções pertinentes àquela marca, ok? Começando pelo app Cloud. O que é o app Cloud? É como se fosse ali o Google Drive individual de cada marca. Aqui, vocês vão poder criar pastas e inserir determinados conteúdos, tá? Giovanni, quais tipos de arquivo aceita aqui nessa pasta? Todos os tipos de arquivo. A gente não tem mais uma limitação de arquivo. Você pode colocar vídeo, você pode colocar documentos, você pode colocar qualquer tipo de arquivo que você precise de uma preview e que você precise também de uma confirmação de leitura, tá? Essas pastas, elas têm confirmação de leitura. Então, todos os arquivos que vocês criarem e jogarem aqui e destinarem a algum determinado grupo, vocês vão ter a confirmação se essas pessoas desse grupo leram e baixaram estes arquivos, tá? Vocês podem criar pasta para onboarding, vocês podem criar pastas com instruções emergenciais. Seguindo aqui, eu tenho agora as configurações, tá? Vocês podem mexer, vocês vão poder mexer em tudo que é configuração aqui, ok? Bom, aqui em configurações a gente tem as opções de funcionalidades dentro do aplicativo, tá? Então, a gente tem aqui o canal de benefícios. O canal de benefícios é um local onde vocês podem disponibilizar os benefícios que a empresa tem para o colaborador, tá? E deixar um link para que ele possa visitar o site ou o link que vocês desejam, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vocês vão colocar uma imagem, o nome da empresa ou do benefício, tá? Isso indifere. Se for algum nome que ele entenda bem do que se trata, pode ser o nome do benefício ou da empresa, não tem problema. E aqui o link que vocês gostariam que eles acessassem, tá? Logo em seguida, vocês vão ter os grupos de visualização para este benefício, tá? Levando em conta que algumas pessoas podem ter alguns tipos de benefício, outras não. Às vezes vocês querem subir um vídeo de determinada URL, um treinamento, então talvez seja mais viável colocar só os motoristas, enfim. São coisas que ao longo do projeto vão surgir dúvidas e a gente está aqui para mostrar para vocês qual o melhor caminho para a utilização, tá? Aqui a gente tem o canal de novidades. O canal de novidades, ele é como se fosse um item a mais aqui com relação aos assuntos, tá? O que ele faz? Eu vou colocar aqui, novidades. Vocês podem nomear de novidades, o que eu perdi, o que há de novo, qualquer coisa nesse sentido que o colaborador entenda que são posts que ele não viu num determinado período de dias que ele ficou fora do aplicativo, tá? Então eu coloquei aqui um período de 3 dias. Se o colaborador fica sem acessar durante 2 dias, quando ele acessa, tudo que é novo aparece para ele em um feed, como se fosse um feed fantasma, tá? Ele é o caguetinha, ele é aquela rodinha laranja que aparece em volta do usuário no Instagram cada vez que ele publica algo de novo. Aqui não é a rodinha ali, aqui além da rodinha que a gente tem em volta quando a gente publica algo novo, se ele fica sem acessar por muito tempo, a gente tem o canal de novidade. Ele vai reunir tudo que é novo e que eu perdi no período de 30 dias. Depois que eu visualizo, ele some, tá? Por que a gente criou isso? Se eu tenho 10 assuntos aqui e eu não visualizei pelo menos 4, ele vai reunir todos esses assuntos num feed único. Eu não preciso ficar procurando o que eu perdi, tá? Aqui eu tenho aniversariantes, tá? Se vocês habilitarem a função aniversariantes, cada colaborador que fizer aniversário e tiver colocado a data de aniversário na hora do cadastro, vai receber um parabéns da empresa, tá? Como? Por push. Então, habilitei aqui aniversários e eu vou habilitar que os colaboradores enviem parabéns e vou habilitar aqui que os aniversariantes reajam. Quando eu habilito a área de aniversariantes, eu estou dizendo que os meus colaboradores podem ver o calendário, tá? Existe um calendário de aniversário e eu estou dizendo que eles podem ver e que a função está ativa.
Aqui embaixo são ações dos próprios colaboradores, tá? Quando eu habilito para que os colaboradores enviem parabéns, eu estou dizendo que todos os meus colaboradores da marca verão quem está fazendo aniversário e vão poder parabenizar, tá? Foto, vídeo ou texto. E quando eu habilito para que os aniversariantes reajam, eu estou dizendo que eles podem dar um like na mensagem que receberam. Então eles vão dar um joinha lá para mostrar para o colega que eles viram a felicitação, ok? E eu posso criar grupos para definir quem serão esses aniversariantes. Eu posso criar o grupo geral aqui, ou eu posso criar só o grupo administrativo, ou só o motoristas, enfim. Isso vai acontecer de acordo com o que vocês acham necessário. Por quê? Porque a gente tem estruturas onde, por exemplo, motoristas não falam muito com o pessoal do administrativo, não se conhecem, não tem essa dinâmica de mandar parabéns, de conversar, enfim. E tem algumas empresas que sim. Então isso vai ficar a total critério de vocês, tá bom? O período de exibição, hoje a gente tem a exibição do aniversariante do dia ou da semana. Então, dependendo da opção que vocês escolherem, vocês vão ver um calendário semanal com destaque para quem faz aniversário no dia ou somente o aniversariante do dia, tá? Vou habilitar a notificação de push? Sim. Quais? Aqui eu tenho o horário de disparo pré-definido, tá? Teoricamente, são horários em que o colaborador está um pouco mais tranquilo. 8 da manhã, meio-dia, 16 e 18, tá? São horários que teoricamente ele está mais tranquilo, então ele pode receber um push ali de parabéns, mexer no celular, enfim, são horários pré-definidos, vocês podem escolher, fica livre escolha, tá? E aqui os dias da semana que esses pushes serão enviados, tá? Por quê? Porque às vezes eu tenho uma empresa que não trabalha de sábado e domingo, então ela desabilita aqui a notificação para quem faz aniversário no final de semana, tá? Logo em seguida, a mensagem para o aniversariante. Então eu posso colocar aqui, ó, aviação e deseja um feliz aniversário. Aí vai ficar a gosto de cada um, tá? Vocês vão definir ali a mensagem que vocês querem. E a mensagem para os participantes do grupo, ou seja, os outros colaboradores que não estão fazendo aniversário, mas precisam saber que tem um colega fazendo. Então, já viu quem está fazendo aniversário hoje? Dê os parabéns. Pronto, configurei minhas mensagens. Então, sempre que tiver um aniversário, eu vou parabenizar o aniversariante e vou dizer para os colegas que estão livres para parabenizar o colega, tá? Perfil do usuário. Esse perfil do usuário são as informações que ele preenche no perfil dele, tá? É válido lembrar que no momento do cadastro ele só vai preencher o nome, o e-mail e uma senha para que ele faça o acesso, tá? Os demais, as demais informações ficarão em vermelho no perfil dele até que ele complete esse cadastro. Estes dados aqui são obrigatórios hoje dentro do aplicativo, tá? Então, enquanto ele não preencher, vai ficar um sinalzinho vermelho para ele lá. Se ele, por exemplo, não preenche a data de aniversário e reclama para vocês que não recebeu parabéns, a gente sabe que ele não preencheu ainda a data de nascimento. Coisas assim vão acontecer, tá? A gente tem dados complementares e nós deixamos a critério de vocês ativar ou não. Um deles é a biografia, onde o colaborador vai falar um pouco dele, um pouco da trajetória dele, um pouco das funções dele. E a gente tem o gênero, que hoje é muito flexível em diversas organizações, então a gente deixa a critério de vocês ser obrigatório ou não. E vocês podem adicionar dados do usuário. Vocês podem colocar aqui dados que vocês julguem necessário ter a mais do usuário, tá? Então eu vou criar um campo aqui de exemplo, vou colocar um texto. Vou colocar um campo texto. Vocês podem ter um campo data, número inteiro, verdadeiro ou falso, opção única, multisseleção.
Aí vocês é que vão decidir dentro das políticas e regras de vocês ou necessidades o que vocês querem extrair, né, do perfil de cada colaborador, ok? Aqui eu vou colocar um texto e vou perguntar se ele faz o uso de algum tipo de medicamento. Tá? Giovanni, é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas eu gosto de saber se o meu colaborador faz o uso de algum tipo de medicação. Aí, de repente ele está lá, passa mal, eu tenho aqui o perfil dele, sei que eu posso extrair aqui o máximo de informações para poder ajudá-lo numa situação de emergência. Se tem algum número de emergência que a gente possa contactar caso aconteça alguma coisa, você vai colocando lá os dados. Posso colocar um de data aqui e perguntar para ele qual foi a data de admissão. Eu depois vou ter acesso a essas informações e aí eu posso montar de repente um parabéns por tempo de empresa. Posso montar várias coisas aqui que eu julgue legais para a interação dele com a empresa, tá bom? Isso fica livre para vocês. E eu tenho aqui a proteção de dados. O que é a proteção de dados? É ela quem vai nos dizer quais dados foram extraídos aí da plataforma nos últimos dias. E isso aqui é para que cada um de vocês, como administradores, possam extrair dados, seja dos colaboradores ou seja de engajamento, tendo ciência de que há uma proteção de dados e que nós vamos saber quem foi que extraiu esses dados, caso a gente tenha um vazamento de dados, alguma coisa nesse sentido. Então vocês vão cadastrar aqui uma senha única para vocês e todas as vezes que vocês forem extrair esses dados vai gerar um log aqui para nós, com quem foi que solicitou e uma senha que vocês vão cadastrar para que vocês consigam abrir o arquivo que vai ser gerado, que é um arquivo zip, tá? Vocês vão precisar colocar a senha que vocês colocarem aqui no arquivo zip para ele poder abrir. Configurações de ouvidoria. A gente tem uma ouvidoria hoje adequada à lei, a uma das leis que foram lançadas ao longo do ano. E quando você habilita o módulo de ouvidoria, você dá um nome para ele. Quando eu habilito, ele automaticamente vem para cá para que eu configure ele, tá? E olha só, quando eu entro aqui nas opções de ouvidoria, eu posso criar vários canais, tá? O que esses canais farão para vocês? Esses canais podem ser canais de denúncia de assédio, eles podem ser canais de saque, eles podem ser canais de ouvidoria, eles podem ser canais de sugestões. Essa funcionalidade veio basicamente para substituir aquela caixinha que fica na recepção, onde vocês recebem reclamações, sugestões, enfim. E vocês podem criar esses diversos canais aqui, tá? Para criar um canal é super simples. Clico em novo canal. Aqui em canal eu tenho as funcionalidades, as configurações de canal. Então eu vou definir um ícone, um nome para esse canal. Aqui ele está pré-definido ouvidoria. Vou criar um saque aqui, tá? Aqui eu vou definir os grupos que poderão ver este canal. Vou colocar todos aqui, tá? Ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar geral. Vou para o próximo. A lei 14.457 de 2022 estabelece que caso você vá criar um canal para reportes de assédio, você precisa ter um código de conduta interno. Desenvolvi o código de conduta e é para denúncia de assédio que eu vou utilizar, vocês vão subir esse código de conduta aqui, ó, clicando aqui ele libera para que vocês selecionem o PDF. Se não for, se for um saque, se foram sugestões, basta selecionar aqui, estou ciente, e subir um termo de privacidade para que o colaborador saiba, tá? Aqui são os representantes legais dessa ouvidoria, são as pessoas que vão cuidar desses assuntos que vocês estão recebendo aí, tá? Posso colocar aqui qualquer pessoa que esteja dentro do app e que tenha um e-mail configurado. No geral, nós não exigimos e-mail para que o colaborador acesse o aplicativo.
Porém, para algumas funcionalidades específicas, a gente precisa do e-mail, tá bom? Coloco aqui o e-mail do responsável, próximo. Ele me dá aqui a possibilidade de inserir vídeos educativos. Qual que é a principal funcionalidade dos vídeos? Evitar ao máximo que você receba denúncias, ok? Uma denúncia de assédio é uma coisa muito grave, envolve jurídico, envolve processos, envolve talvez até um boletim de ocorrência. Então, quem vai fazer esse tipo de denúncia precisa estar ciente se realmente está seguindo o caminho correto. Então, a gente deixa aqui livre para que vocês subam vídeos educacionais para as pessoas entenderem se realmente está correta essa denúncia. Ou vocês podem subir vídeos que falem um pouco sobre o canal de saque, sobre o canal de sugestões, qual a funcionalidade dele, para que serve, tá? E logo depois, um questionário. Vocês podem criar um questionário para extrair o máximo de informação daquele colaborador. Então, o questionário vocês, de novo, vão construir com base na funcionalidade deste canal, tá? Se ele for um canal, por exemplo, de assédio, você vai fazer uma série de perguntas que te levem a entender o que foi que aconteceu no dia, o que ele sofreu, o que aconteceu. Eu vou mostrar um para vocês aqui que eu tenho criado aqui na AppTalk para que ele sirva como base, tá? Então aqui, ó, tem o canal do Giovanni, canal do Gil. Eu vou editar e vou mostrar. Subi lá a minha imagem, coloquei o nome. Aqui no jurídico eu não coloquei nenhum termo, nenhum código, porque ele é só exemplo. Aqui eu coloquei um vídeo, tá? Tem aqui, ó, vídeo do Gil. Coloquei um vídeo de exemplo e aqui eu criei esse questionário, tá? Qual tipo de denúncia? Se ele se sentiu coagido, quem foi o autor ou os autores, qual foi a data do acontecimento, que na minha visão foram dados que me fariam extrair ali uma boa denúncia. Por onde nós vamos responder as denúncias que chegam? Pelo web. Quando você for o responsável por responder denúncias, você vai ter acesso aqui, ó, ao Alô AppTalk, que é a funcionalidade, e dentro dela você vai ter os seus diversos canais. Quem for administrador vai ter uma aba ADM, quem for só usuário vai ter só a aba usuário. Quem for os dois, vai ter os dois, tá? Aqui no canal do Giovanni, por exemplo, quando eu abro, ele vai carregar todas aquelas informações que o Giovanni gerou, tá? Então ele tem aqui o vídeo educacional. Clicando sobre o vídeo educacional, ele vai mostrar para mim qual foi o vídeo. Continuando, o colaborador pode se identificar ou não, isso de acordo com a lei fica a critério dele, tá? Se por acaso ele se identificar, prontamente vocês vão conseguir ver quem é na denúncia. Se não, nem nós conseguimos identificar quem é, tá? Não existe a mínima condição de identificar caso ele selecione não. Vou colocar aqui que sim. Próximo. Aparece o questionário. Qual a denúncia? Assédio de outros tipos. Você se sentiu coagido? Não. Quem foi o autor ou os autores? Um colega de trabalho. Qual foi a data desse incidente? Nós estamos em setembro. Aconteceu lá em abril. E eu só tive coragem de falar agora. Então eu vou selecionar aqui. 13 de abril. E aqui eu como colaborador vou fazer uma descrição, tá? Minha cadeira foi retirada, por exemplo, quando eu ia me sentar. Próximo, aqui eu vou poder subir vídeos ou fotos do que eu estou denunciando para poder confirmar ali o que eu estou falando, tá? Ou no caso de uma solicitação de saque, por exemplo, ou uma sugestão, eu posso subir fotos de exemplo daquilo que eu estou indicando a empresa a fazer, de boa prática, enfim, vai variar de acordo com a função, tá? Finalizo. Quando eu finalizo aqui como usuário, automaticamente, como administrador, eu já tenho uma mensagem não vista. Clicando aqui, eu tenho todas que estão em tratamento
mais a não vista aqui, ó, em vermelho. Quando eu clico, eu já tenho lá o resumo. Se ele se identificar, vai aparecer aqui em cima. Se ele não se identificar, não vai aparecer, tá? E todas as respostas que ele me deu aqui. Aí eu tenho aqui o teor da denúncia, né? As características do que aconteceu, os anexos, caso eu tenha, e aqui fica a anotação de quem é responsável por receber essas solicitações, tá? Vou colocar aqui, ó, vista pela primeira vez, em 6/9. E eu vou salvar. O que ele vai fazer? Ele vai gerando um histórico aqui, ó, do meu tratamento com relação a essa denúncia, a essa solicitação, enfim. E aqui eu coloco um status, tá? Vou colocar aqui em tratamento. Quando eu voltar aqui, ele já vai mostrar para mim que está em tratamento, tá? Então, pessoal, basicamente esse é o AppTalk. É claro que a gente tem novas versões para serem lançadas, a gente tem algumas novas funcionalidades que vocês saberão no decorrer do projeto. A gente tem um manual aqui no próprio app, vocês vão conseguir uma boa visualização através do computador. Clicando aqui, ele vai mostrar para vocês alguns passo a passo sobre como vocês podem ir editando essas principais questões iniciais do app.